Diz assim a santa palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui a leitura da palavra de Deus. À luz deste texto, meus irmãos, o assunto, o tema da pregação de hoje é: da desesperança para a esperança. Da desesperança para a esperança. Vamos orar. Pai bendito, nós estamos agora diante da Tua santa palavra e te pedimos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração, nos enche com a Tua palavra, que venhamos a entender os princípios descritos aqui neste texto e que possamos ser consolados por ele, possamos ser desafiados a uma nova postura de vida em alguns aspectos, que o Senhor nos ajude a aplicarmos, a vivermos através destes princípios aqui contidos na Tua palavra, e que ao fazermos isso, nós venhamos Te agradar, venhamos a trazer honras ao Teu nome, e que o Teu reino também
se expanda aqui na terra, que o teu nome seja mais conhecido, que esta notícia de que o Senhor ressuscitou seja mais conhecida aqui neste bairro, nesta cidade e em todo o mundo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, conta-se que uma família de crentes muito piedosos saíram do Sergipe e foram morar em São Paulo, na grande capital, por motivo de trabalho. Os pais dessa família trabalhavam em uma multinacional e o filho mais velho estava concluindo os seus estudos na PUC de São Paulo. Os filhos adolescentes estavam felizes também com a mudança, pois eles estavam se adaptando, já tinham ali os seus amigos e estavam estudando em uma boa escola particular ali naquela capital. Depois de alguns meses, eles resolveram fazer uma viagem para o interior, para visitar alguns parentes que tinham lá. Mas o que ninguém esperava é que no meio do caminho, no meio da viagem, na estrada, um problema mecânico fosse apresentado ali no carro deles. Eles sofreram um grande acidente, um acidente muito grave. Daquela grande família, só restou a mãe e a filha. Os outros, infelizmente, morreram. Eles perderam o chão. Que dia difícil, que notícia trágica, que acontecimento doloroso na vida daquelas pessoas. E quando elas chegaram em casa, elas ouviram uma música tocando no vizinho. E esta música dizia assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei, eu bem sei, que o meu Redentor vivo está. Então as duas ajoelharam-se, começaram a chorar e a orar e dizer: Senhor, nós não entendemos o que aconteceu, os motivos deste acontecimento tão trágico na nossa família, mas nós cremos que o nosso Redentor está vivo. Isto é motivo para nós agradecermos ao Senhor. Nós não entendemos, mas confiamos que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então elas sentiram uma paz de Deus que excede todo o entendimento, mesmo naquele momento tão trágico. E elas confiavam que o Redentor delas estava vivo, estava no controle de tudo. E nesta noite nós veremos algo parecido aqui neste texto. Pessoas que estavam com uma tristeza muito forte no peito, no coração, porque elas pensavam que uma pessoa muito importante delas havia morrido, mas depois que elas ouviram uma notícia de que essa pessoa estava viva, que o Redentor delas estava vivo, aí as coisas mudaram. Da desesperança, eles passaram a ter esperança, alegria, vigor novamente. Nós podemos dividir este texto, irmãos, em 3 partes. A primeira vai do verso 13 até o verso 24, que mostra os 2 discípulos tristes, desapontados e sem esperança. A segunda parte desse texto vai dos versículos 25 até o 32 e mostra Jesus se revelando a eles e proporcionando novamente uma esperança. E na parte final, nos versículos finais, mostra que os discípulos, ao ouvirem a notícia que o seu mestre estava vivo, eles correram para anunciar esta notícia, para espalhar esta verdade que Jesus Cristo havia ressuscitado. Cada uma dessas partes tem muitas peculiaridades e nós vamos aprender lições importantes com essas partes e aplicaremos essas verdades para a nossa própria vida.
Então, em primeiro lugar, o texto nos apresenta a tristeza, a desesperança, a falta de fé de dois discípulos no caminho de Emaús. Vamos reler o versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Os dois discípulos relatados aqui, irmãos, não faziam parte daqueles 12 discípulos mais próximos de Jesus. Eles eram discípulos do Mestre, mas eles eram discípulos de um grupo maior. Eles não são mencionados em outras partes nos evangelhos. E o verso 13 começa com uma expressão temporal. Naquele mesmo dia. Que dia era aquele? Era o terceiro dia após a morte de Jesus, após a crucificação. Vamos ler também os versículos 1 e 2 do capítulo 24. Diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Agora, versículos 6 e 7. Palavras do anjo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então era este dia que os discípulos estavam voltando para a aldeia chamada Emaús. Era o dia que Jesus havia ressuscitado. Os dois discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo rumo a esta aldeia aqui chamada Emaús. E o texto nos diz que a distância entre estas duas cidades era de 60 estádios. Cada estádio equivale a 182 metros, que dá um total de quase 11 quilômetros. Era como se nós saíssemos aqui da congregação e fôssemos andando até a Praia Brava. Era uma boa caminhada, não é verdade? E eles saíram de Jerusalém para a aldeia de Emaús, andando quase 11 quilômetros. Leiamos agora os versículos 14 a 16. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Enquanto eles caminhavam, enquanto eles conversavam a respeito de tudo que tinha acontecido, aproxima-se Jesus e começa a andar junto com eles. Começa a percorrer aquela distância de 11 quilômetros junto com os dois discípulos. E eles não reconheceram que era Jesus. E não é a primeira vez que isso acontece nos registros bíblicos. Após a ressurreição do Mestre, Jesus, diz o capítulo 20 de João, aparece a Maria Madalena, que num primeiro momento não reconheceu o Mestre. No capítulo seguinte de João, no capítulo 21, mostra que Jesus se apresentou a 7 discípulos e eles também não o reconheceram à primeira vista. E esses dois discípulos que estavam indo para Emaús, aconteceu a mesma coisa. Eles não reconheceram o Mestre no primeiro momento. Irmãos, Jesus se aproximou daqueles dois porque Jesus sabia que eles estavam tristes, desapontados, sem esperança. Eles tinham perdido o chão, eles precisavam de ajuda. Então Jesus se aproxima deles, começa a andar junto com eles e a conversar com eles. Os versículos seguintes nos mostram o diálogo entre esses três, entre os dois discípulos e entre Jesus. Vamos ler aqui o versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais?
e eles pararam entristecidos. Jesus fez duas perguntas cruciais aqui para eles. Apesar de Jesus saber o que se passava no coração deles, vamos lembrar, Jesus é Deus, ele é onisciente, ele sabia de todas as coisas. Jesus sabia o que estava no coração deles. Mas Jesus faz essas perguntas para começar ali um diálogo, uma conversa, sabendo que eles precisavam de ajuda. Então Jesus faz essas perguntas para eles, para saber, para que eles dissessem o que estava preocupando eles, o que eles estavam aflitos, por qual motivo Jesus queria que eles falassem com a própria boca deles, que eles abrissem o coração para o Mestre. E no final do versículo diz que eles pararam entristecidos. Eles estavam muito tristes. Os sentimentos de decepção e de tristeza se misturaram, e um deles, chamado Cleopas, ainda dá uma resposta atravessada para Jesus. Ele diz assim: você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe dos acontecimentos? Não é possível. Era como se eles tivessem virado para Jesus e falado: moço, você é um humano mesmo? Não é possível. Todo mundo está sabendo disso. Em todos os lugares que a gente passa, o povo comenta a respeito disso, que Jesus morreu, acabou. Jesus, que estava fazendo tantos milagres, tantas maravilhas, nós seguíamos a Jesus e agora ele morreu. E Jesus, na sua sabedoria, ele não se deixou levar por aquela resposta de Cleopas. Jesus teve calma, ele pergunta quais acontecimentos, aqui no versículo 19, no começo do 19, ele diz quais. Jesus se mostra preocupado com eles e continua ali a conversa, quais acontecimentos? Então os dois começam a explicar. Olha, nós esperávamos que Jesus, o Nazareno, aquele profeta poderoso em obras e em palavras, não só diante de Deus, mas também em obras, fosse ele quem iria redimir a Israel, fosse ele que iria restaurar todas as coisas, mas agora ele morreu. É interessante notar que os versículos 22 até o versículo 24 mostram que esses dois aqui, eles não acreditaram no relato das mulheres e no relato de outros discípulos que estavam dizendo que Jesus havia ressuscitado, que ele não estava lá no sepulcro. Eles afirmaram aqui no versículo 24, mas não o viram. Parece que a decepção desses discípulos foi tão grande que eles perderam a fé, que eles estavam agora caminhando na incredulidade. Eles estavam agindo igual Tomé, eles precisavam ver para crer. A cruz parece que destroçou a esperança, a confiança daqueles homens. Era como se um nevoeiro de tristeza estivesse à frente dos olhos deles agora. Meus irmãos, talvez por algum motivo você também esteja em uma situação parecida. Talvez você esteja vivendo uma tristeza profunda. E assim como uma pedra de 1 tonelada que é jogada no mar, ela afunda, talvez a sua esperança, a sua alegria, talvez tenha afundado também. Talvez algum amigo seu tenha te decepcionado. Ou ainda alguém mais próximo, o seu irmão, a sua mãe, o seu filho. Ou ainda algo mais triste, como foi o exemplo aqui deste texto. Pode ser que alguém próximo a você tenha falecido, tenha partido, e isso te deixou arrasado,
você perdeu o chão com isso. Mas o que nós precisamos aprender deste texto é que Jesus jamais nos decepciona. Por vezes nós somos enganados por nós mesmos e pensamos que Deus se esqueceu de nós, que Ele não ouve as nossas orações, que Ele está distante de nós, mas isso não é verdade. O que a palavra de Deus afirma é que Deus jamais abandona os seus filhos. Jesus está vivo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele sempre está conosco. Ele sempre se preocupa com cada um de nós. E assim como Jesus andou aqueles 11 quilômetros com aqueles discípulos, Jesus também está ao nosso lado, irmãos. Nós, os que cremos em Cristo, podemos ter a certeza de que Jesus nos acompanha. Ele está nos guiando, está nos guardando, está nos ajudando em nossa jornada. Nós precisamos ter a certeza que Ele está sempre conosco. Não importa as circunstâncias, não importam se os dias estão bons ou ruins aos nossos olhos, se estão calmos ou turbulentos, tempestuosos ou tranquilos, Deus está conosco. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Ele nunca nos abandona. Nós não podemos deixar que as circunstâncias ofusquem a nossa confiança em Deus. Confiemos nisso, confiemos na palavra. Quando a desesperança vier, que nós nos lembremos destas verdades, que Cristo está vivo e Ele jamais nos abandona. Ele sempre está caminhando conosco, sempre está nos ajudando. Vamos avançar aqui no texto. Nós veremos em segundo lugar, um segundo grande ensinamento aqui deste texto, é que quando Jesus se revela, Ele traz esperança e alegria. Onde havia tristeza, agora Jesus traz esperança. Jesus mostra o caminho. Vamos reler os versículos 25 e 26. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Antes de Jesus se revelar àqueles discípulos, Ele precisa corrigir aqueles discípulos. Ele precisa falar duramente com eles. Fazer um puxão de orelha naqueles discípulos. Jesus os chamou de nécios, ou seja, eles estavam agindo como tolos, como insensatos. Eles não estavam usando a sua razão, eles estavam sendo movidos por suas emoções. Também disse que eles eram tardos de coração para crer em todas as palavras dos profetas. Jesus estava dizendo que faltava fé para aqueles homens. Isso porque desde Gênesis 3,15, o Cristo já é anunciado como aquele que destruiria, pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar deste Cristo, já apontando que o Cristo iria padecer, teria que sofrer também. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram claramente a respeito de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. O texto mais claro é o de Isaías, que fala do servo sofredor. Diz assim a palavra de Deus, num texto de Isaías: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O caminho da glória passaria por muitos sofrimentos. A restauração, a salvação do povo eleito precisava passar pela cruz. Jesus teve que enfrentar a cruz. É por isso que Jesus perguntou aqui no versículo 26 para eles: não convinha que o Cristo padecesse, isto é, sofresse e entrasse na glória?
Talvez, provavelmente, melhor dizendo, aqueles 2 discípulos conheciam o Antigo Testamento, conheciam as palavras de Moisés, conheciam as promessas, as profecias a respeito do Cristo, mas a frustração deles ali no momento foi tão grande que eles se esqueceram das Escrituras. Eles deixaram de crer nas Escrituras. Diante disso, vamos ver o que Jesus fez. Versículo 27 diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que Jesus fez diante daquela desesperança daqueles discípulos, Jesus ensinou a Bíblia para eles. Sem dúvidas, Jesus deu a melhor aula de cristologia que alguém já pode ter dado na face da terra. Jesus expôs com exatidão a respeito de todas as passagens bíblicas do Antigo Testamento, começando ali pelos escritos de Moisés, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus mostrou para aqueles 2 cada passagem que apontava para ele mesmo, apontava para o Cristo, para o Messias, e depois Jesus começou a ensinar para eles a respeito dos textos proféticos. Inúmeros textos proféticos apontavam para ele também, para Jesus, para o Cristo que havia de padecer. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que o melhor remédio para pessoas que estão desapontadas, que estão sem esperanças, é a palavra de Deus, é de Cristo. Cristo está revelado em cada uma das páginas da palavra de Deus. É de Cristo que as pessoas precisam. E Jesus, sabendo disso, então expôs para eles a respeito dele mesmo o que constava nas Escrituras. Os versículos seguintes relatam que já era noite, eles estavam chegando ali na aldeia de Emaús, e Jesus disse que iria continuar a sua viagem. Mas então aqueles 2 o constrangeram, diz o texto, e chamaram: não, vem aqui conosco, entra conosco, fica com a gente em casa, já é tarde, é perigoso continuar a viagem a esta hora. E então Jesus aceitou, entrou na casa deles. Enquanto eles estavam na mesa, o mestre partiu o pão, os abençoou e lhes deu. Vamos ler agora os versículos 31 e 32. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Cleopas e o outro discípulo, meus irmãos, tiveram os olhos abertos pelo próprio Deus e reconheceram a Jesus ali naquele momento, o Cristo ressuscitado. Eles tinham a certeza agora que Jesus estava vivo, que Jesus havia mesmo saído daquele túmulo, ele não estava morto. E agora quem morreu foi a desesperança. As frustrações daqueles homens agora deu lugar à alegria, ao renovo, à força novamente. Agora tudo mudou para eles. A tristeza se tornou em alegria, a frieza no coração deles agora passou. Eles passaram a ter um coração ardente por Jesus Cristo, por causa daquela notícia que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Meus irmãos, uma lição muito valiosa para nós que podemos tirar aqui deste texto é que o nosso relacionamento com Deus, por meio da sua palavra, é sempre decisivo nos momentos difíceis que passaremos. Se nós não estivermos lendo, meditando
todos os dias na palavra de Deus, quando as tempestades atingirem a nossa vida, provavelmente nós ficaremos sem chão, sem rumo, sem esperança, sem direção. É por isso que nós precisamos nutrir o nosso relacionamento com Deus todos os dias, por meio da palavra, por meio da oração. Isso é crucial. Talvez você esteja sofrendo tristezas profundas na alma. Talvez você esteja longe de Deus e hoje Cristo te chama para voltar para a sua palavra, para voltar perto dele, para firmar um compromisso com ele, para que a sua vida seja mais segura daqui para frente, para que você não fique de um lado para o outro, jogado como um vento de um lado para o outro, quando as coisas saem do nosso controle, e frequentemente saem. Nós sabemos disso. Não é porque nós somos crentes que os problemas não virão. Não, a Bíblia nunca ensinou isso. Os problemas continuam vindo, mas a diferença é que quando nós cremos em Cristo, nós temos em quem confiar nos momentos de tribulações, de aflições. Nós podemos segurar nas mãos de Jesus e Ele nos ajuda. Ele nos dá aquilo que precisamos nos momentos mais difíceis que passamos. Ele nos dá a graça para passarmos por momentos de tristezas profundas, de dores incalculáveis. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta, Ele nos supre. Jesus é maravilhoso. Nós cremos num Deus que é maravilhoso. Nós temos motivos mais do que suficientes para hoje agradecermos ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte. O Senhor está comigo. O Senhor me salvou. Nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Então vamos agradecer, meus irmãos. Ao invés de ficarmos desesperados, vamos voltar para a palavra. Vamos nos firmar com Cristo na palavra. Eu tenho certeza que a nossa vida vai melhorar. Não será uma vida sem dificuldades, como eu já disse, mas será uma vida mais segura, orientada pelo próprio Cristo. Se nós não fizermos isso, corremos o risco de vivermos sempre decepcionados diante daquelas notícias que nos abalam. Agora eu preciso me dirigir a você que está aqui, que ainda não é um discípulo verdadeiro de Cristo, a você que nunca se rendeu aos pés de Jesus, que ainda não tem um relacionamento diário com Ele. A Bíblia ensina que todos nós nascemos num estado de pecado e todos nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é apenas Jesus Cristo. Apenas Jesus pode mudar o seu destino eterno. A Bíblia diz que todos nascem destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, nascem em pecados. Por isso nós precisamos de Cristo para ser o nosso Salvador. Precisamos dele para mudar o nosso destino eterno. Então, é dele que você precisa. Creia nele verdadeiramente, acredite nele. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Encontre-o nas páginas dessa Bíblia. Venha para a igreja ouvir a respeito de Jesus. Se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, e haverá salvação para você também. Há salvação para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam e acreditam em Jesus de forma verdadeira. Ainda dá tempo desta mudança acontecer na sua vida. Que todos nós aqui possamos nos encontrar na glória
com o Cristo ressuscitado, quando nós formos chamados pelo próprio Deus. Vamos caminhar agora para a parte final deste texto. E veremos que, em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus leva os seus discípulos a anunciarem que ele está vivo, a espalharem as verdades de que Jesus está vivo. Vamos reler os versículos 33 e 34. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Está escrito aqui no início do versículo 34. E na mesma hora voltaram para Jerusalém. Irmãos, o que aqueles dois discípulos descobriram foi uma verdade maravilhosa para eles. Eles não pensaram duas vezes e voltaram correndo para Jerusalém. Já era um horário avançado da noite. Era perigoso para eles percorrerem 11 quilômetros a pé até Jerusalém, mas eles não pensaram duas vezes. Eles tinham a convicção de que eles não poderiam ficar calados, que eles não poderiam guardar aquela notícia maravilhosa somente para eles. Eles tinham que compartilhar com mais pessoas que Jesus estava vivo, que Jesus havia ressuscitado. Agora, Cleopas e o outro discípulo de Emaús correram para os discípulos que estavam em Jerusalém e contaram tudo o que havia acontecido com eles. Jesus estava vivo. Essa é a verdade que acendeu uma chama no coração deles e os despertou para a obra missionária, para a obra evangelística, para a obra de anunciar que Jesus estava ali com eles. A história de Cristo não havia terminado na cruz. A cruz foi a consumação da sua obra, a sua morte, a sua ressurreição. Agora nos garante acesso a Deus. Nós podemos ter a certeza da salvação quando cremos verdadeiramente em Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 28. O primeiro texto que lemos aqui neste culto. Mateus capítulo 28. Vamos notar um aspecto muito importante deste texto. Um texto também que fala a respeito da ressurreição de Jesus. Mateus 28. Vamos ler primeiramente os versículos 5 a 7. Diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Vejam essa expressão, esta ordem do anjo, versículo 7. Ide e anunciai que Jesus está vivo. Agora vamos ler o versículo 10. Agora o próprio Jesus diz assim: Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Agora o próprio Jesus dizendo: Ide, vão, anunciem que eu estou vivo. Agora vamos ler os versículos 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Pela terceira vez, no capítulo 28, está a palavra ide. Está este comissionamento para nós que estamos aqui hoje. Ide, pregai
a mensagem que Jesus morreu, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. É dessa mensagem que o mundo precisa, meus irmãos. O mundo está sedento pela verdade de que Jesus morreu, ressuscitou. É disso que eles precisam saber. Que Ele agora é Salvador. Que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E nós, como portadores desta mensagem, como pessoas que estão sendo ensinadas a respeito disso, nós precisamos falar do Evangelho para as pessoas que nos cercam. Lá no trabalho, precisamos falar com as pessoas que trabalham conosco a respeito do Evangelho. Lá na escola, precisamos falar para os nossos colegas que Jesus é o único Salvador. Na nossa vizinhança, a mesma coisa. Dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela, junto dos nossos parentes, precisamos falar para eles da verdade do Evangelho, da verdade que eles nasceram pecadores e precisam de um Salvador. Esse Salvador é apenas um, é Jesus Cristo. O Jesus Cristo que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. É desta pessoa que eles precisam. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Nós acabamos de ver no texto que esta notícia de que Jesus ressuscitou acendeu uma chama no coração dos discípulos que estavam ali no caminho de Emaús. Mas será que tem acontecido a mesma coisa no nosso coração? Será que quando nós ouvimos e somos relembrados que Jesus ressuscitou, será que acende uma chama novamente no nosso coração? Ou será que para a gente é apenas mais uma Páscoa? Será que já estamos acostumados com essa notícia? Será que não acontece nada aqui dentro do nosso coração mais? Será que nós estamos gelados, frios demais? Se essa for a nossa verdade, que a gente ore a Deus e peça para Ele: ó Senhor, acenda essa chama de novo no nosso coração, essa chama evangelística, que a gente, a partir de hoje, olhe para as pessoas e vejam que elas realmente precisam de Cristo. Elas estão mortas espiritualmente. Se elas morrerem sem Cristo, elas vão para o inferno. Nós precisamos falar para elas que Cristo está vivo e que Cristo é o único Salvador que pode transformar a vida delas. Que nós oremos para Deus nos impactar e nos chamar para esta obra de evangelização, essa obra missionária. Não é necessário nós fazermos longas viagens para outros países, para outros continentes, para sermos missionários. Não, é aqui mesmo em Itajaí, aonde nós estamos, no bairro onde estamos inseridos, na rua onde você mora. Você precisa ser um missionário lá. Você precisa falar para as pessoas próximas de você lá, onde Deus te colocou, que Jesus está vivo, que Ele é o único Salvador. Será que nesse ano você já contribuiu com a obra missionária? Não apenas em dinheiro, estou dizendo, já contribuiu com a obra missionária falando para alguém, para uma pessoa só, a respeito de Jesus? Será que você já fez isso? Já se passaram aí 3 meses e meio, quase, nesse ano. Será que para uma pessoa você abriu a boca e falou para ela? Ou não? Ou será que você está sendo, até certo ponto, egoísta em não compartilhar com ninguém a respeito de tão grande salvação que chegou até a sua vida? Deste grande amor que Deus se doou na cruz para salvar a sua vida. Que nós façamos essas reflexões
e que nós peçamos para Deus nos ajudar a sermos mais evangelistas aonde nós estivermos. Concluindo, meus irmãos, esta pregação de hoje, nós vimos 3 momentos aqui neste texto. Em primeiro lugar, vimos ali discípulos sem esperanças, tristes, desolados, sem chão, porque eles pensavam que Jesus estava morto. Na sequência do texto, nós vimos o que Jesus fez por eles. Jesus se revelou a eles. E quando Jesus expôs as Escrituras para eles, mostrou ali os textos que apontavam para Jesus, a vida deles mudou novamente. Onde havia tristeza, começou a haver alegria novamente. Onde estava sem esperança, agora a esperança ressurgiu por causa de Jesus. E no terceiro e último momento deste texto, terceira parte aqui do texto, nós fomos chamados a anunciar também, como os discípulos de Emaús fizeram, que Jesus estava vivo, que Jesus havia ressuscitado, que essas verdades sejam gravadas nos nossos corações e que vivamos sempre na certeza de que Jesus ressuscitou e Ele deseja fazer uma obra ainda na vida dos seus eleitos, das pessoas que foram escolhidas por Deus e estão ao nosso redor, estão aguardando só ouvirem a respeito do Evangelho, ouvirem a respeito de Jesus, que morreu, mas ressuscitou. Que Deus nos ajude a sempre guardarmos essa palavra e obedecermos a este ide, a este comissionamento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós.